Lembranças tristes, bonitas, redenção e a Vanessa Fisk. Será que ela morreu? Bom, o episódio ele se inicia como terminou o quarto episódio, né? A Vanessa indo pro hospital, já que ela foi atacada pelo mercenário, né? Pra quem não viu o último episódio, a gente não trouxe uma análise aqui, mas eu vou dar uma pincelada aqui pra vocês. O próprio mercenário chegou na luta beneficente do Wilson Fisk e atacou a Vanessa, ele tentou matar a Vanessa. O Demolidor chega lá para impedir, a Vanessa dá um tiro no mercenário, mas o objeto que ele jogou cravou na têmpora dela ali, na cabeça dela ali. Então ela foi parar no hospital com risco de vida, enquanto ele também está com risco de vida. Então a gente já tem ali toda aquela equipe correndo com ela para o hospital. E logo depois a calmaria ali do Wilson Fisk falando para Força Tarefa e Força Total atrás do Demolidor e do mercenário, mas daquele jeito calmo dele, e fala uma coisa que é muito importante detalhar: eu quero eles vivos. Ele praticamente está falando o seguinte: não mata eles, porque eu quero matar eles com as minhas próprias mãos. Isso é bem complicado, porque a Força Tarefa já tá tendo dificuldade. Você vê até que o cara da Força Tarefa fica assim: caraca, trazer eles vivos. Eu tô tendo dificuldade de matar eles, quem dirá trazer eles vivos, né? O Wilson Fisk tá revoltado e ele não vai... Eu acredito que dessa vez ele não vai admitir erros. E a gente tem ali a visão do Demolidor e do mercenário correndo, né? O mercenário totalmente ferrado. Logo depois a gente tem o vice-prefeito de comunicações, Daniel, comunicando pra imprensa ali que ele não tem o que falar e tudo mais, escondendo o que tá acontecendo com a Vanessa. Mas a Bibi Urich entra no hospital, ele vai correndo atrás dela e fala: cara, sai daqui, sai fora dessa, porque ele sabe no fundo que ela tá vazando informações da prefeitura para outros jornais, né, falando as coisas que acontecem ilegais lá. Ele sabe disso, e ele sabe que se ela estiver ali e vazar alguma coisa, ela vai morrer. Então ele tenta afastar ela ali, né? Só que ao mesmo tempo que ele tenta afastar, ele burramente dá a informação para ela do que tá acontecendo. Ou ele quis dar mesmo para saber qual era a dela. Enquanto a Vanessa tá ali sendo operada, ela tem aquela lembrança dela como vendedora de uma galeria de arte. E é muito interessante essa lembrança porque o quadro branco que ela vende pro Wilson Fisk lá no início da série, né, na série quando era da Netflix, mostra que aquele quadro ia ser rejeitado, ele nem ia pra galeria, mas ela vê uma beleza naquele quadro. Ela fala que a pessoa certa irá comprar aquele quadro. Talvez não, né? Foi isso que uniu os dois, né, no início. E por isso que aquele quadro é tão simbólico, tão importante. E, cara, é uma parada meio de destino, né, cara? E uniu os dois de qualquer forma. Porque o quadro não ia pra galeria, ele não ia ser vendido. Mas aí, por uma insistência dela, o quadro vai pra galeria. Aí a gente tem uma imagem ali bem pesada do mercenário falando que agora a balança, na cabeça doentia dele, né? Falando que agora a balança está equilibrada. Primeiro foi o Fog, agora a Vanessa. Ele tá tentando se redimir do jeito maluco dele, né? O mercenário é um cara perturbado. E aí com uma imponência do caramba, o Demolidor fala pra ele: não fala o nome do Fog, você não tem direito. Não fala o nome dele. Você não tem o direito de falar o nome dele, entendeu? Você diz que entendeu. Logo depois a gente tem mais lembranças, cara. A gente tem lembrança do Fog e do Murdock indo pro um dos seus primeiros clientes ali. Eles nem tinham o Nelson Murdock ainda, eles trabalhavam para uma agência. E esse cliente era um cara que era irmão de um amigo do Fog. No meio da discussão ali, ele humilha o Fog e tudo mais, ele é bem babacão. Mas ele fala, o Fog e o Murdock já trazem um acordo ali pra ele assinar, pra ele pegar uns 5 anos de prisão. Ele fala: cara, se eu for pra cadeia, amanhã eu tô morto. Então eu não posso aceitar isso aí. Eu não posso fazer isso aí. Cara, é bem complicado porque ali você já vê que o Wilson Fisk tá no meio. E é exatamente isso que mostra. O Wesley e o Wilson Fisk conversando sobre essa erva daninha que eles têm que arrancar, que é o cliente do Murdock e do Fog, né? E aí eles encontram um erro administrativo num dos documentos, que era justamente para fazer esse cara ser preso. E eles encontram esse erro, e esse erro daria uma carta de liberdade para ele. Eles dois entram num impasse porque, assim, o cara merecia estar vivo? Não, porque o cara realmente era um bandido, vendedor de drogas e por aí. Mas o Fog fala para ele: cara, mas ele não teve oportunidade na vida. É uma discussão ali muito de linha tênue, né, do que é certo e do que é errado, uma discussão até da vida. E é bem legal porque o Fog se preocupa com esse cara
não só por ter conhecido ele, né, por ter sido amigo do irmão dele, mas porque ele já tinha visto, tipo, a infância do cara, um pai bêbado, uma mãe bêbada, drogada, o cara apanhava enquanto protegia o próprio irmão, então ele meio que é uma justificativa, né, a gente sabe que é errado, o cara cometeu o crime, ele tem que pagar, mas ele encontra ali uma justificativa pro Murdock entender o que está acontecendo ali, por que o cara é assim. Voltando pro presente, o Daniel olha pra televisão e vê que vazaram informações sobre o estado atual da Vanessa. Cara, ele fica doido porque ele acha que foi a Bibi. E aí ele expulsa uns jornalistas e tudo mais. Ela sai da cirurgia viva e o Daniel é obrigado a passear com o Buck numa coisa muito suspeita. Ele fala, quero um cachorro quente. Quando vê, leva ele pra fora da cidade, um negócio assustador. O Daniel tem certeza, 100% de certeza que ele vai morrer ali, como se tivesse vazado as informações do que está acontecendo, né? Ele basicamente já entende que ele vai tomar a culpa ali. O Buck fala para ele uma coisa muito interessante, cara, o Wilson mudou minha vida e ele só pede uma coisa, ele só pede que você seja fiel a ele. E aí a gente tem uma lembrança do Wesley e do Wilson Fisk falando que vão contratar um cara para arrancar aquela Eva da Nia, que é o cliente do Fogg, o amigo, o irmão do amigo dele, né? E aí eles vão contratar um terceirizado, né, pra fazer isso aí. E quem eles contratam é o Buck ali no passado, né, até com cabelo grande e tudo mais, meio pobrezinho. Então por isso que ele tem essa devoção ao Wilson Fisk, porque ele sabe que o Wilson Fisk mudou a vida dele, né, pra melhor. Ainda na lembrança do passado a gente vê o Fogg tentando ajudar esse cara, levando um dinheiro pra ele ali, falando pra ele. Aí o cara fala, pô, você quer me dar dinheiro, tá achando que eu sou um coitado, não sei o que. Ele fala, não, cara, tenta uma outra vida. Eles têm uma conversa muito emocionante ali, da infância deles, do passado deles. Ele fala que ele nunca teve aquilo e o quão importante aquilo tá sendo. Então ele simplesmente deixa o dinheiro com o cara e fala pro cara, recomeça sua vida, porque aqui você vai morrer. Logo a gente também tem o mercenário e o demolidor chegando ali na igreja. O padre, mais uma vez, acobertando. Esse padre também vai morrer, coitado. Metade dessa igreja vai morrer por causa do demolidor, cara, por causa do mercenário. Aí ele chega ali, o padre fala pra ele, não, fica aqui, não sei o que e tal. E aí o demolidor e ele tem uma conversa, mais um diálogo. E os diálogos são bem importantes, cara, porque eles mostram ali que o demolidor tá tentando fazer o correto. Que ele sabe que o mercenário, por mais que ele tenha ódio, por mais que ele tenha até tentado matar o mercenário, jogado ele do alto do prédio, ele tá tentando salvar o mercenário porque ele precisa fazer isso, ele é o herói, né? E o mercenário tem a visão distorcida dele de balança, né? De que ele tá sendo o herói. A gente vê a força-tarefa chegando na igreja ali com força total, falando pro padre, ó, sai da frente que a gente vai pegar eles e tudo mais. O demolidor tenta levar o mercenário até que ele fala, cara, eu tentei te ajudar, não vai dar. Mas quando ele tá fugindo, ele tem uma lembrança do Fogg, das coisas que o Fogg fazia de boa, porque o Fogg, ele é sim aquele anjinho que fala as coisas boas pra você no seu ouvido, né? Então ele tem essas lembranças e ele volta, ajuda o mercenário e foge com o mercenário. A gente vê o Daniel e o Buck chegando numa floresta e você fala, cara, já era pro Daniel, o Buck vai matar ele ali mesmo, vai enterrar ele, porque o Buck ainda parou numa loja, comprou pá, não sei o que, aí você fala, já era, não tem jeito. Aí quando vê, na verdade, tem um cliente, eu acredito que seja, porque não mostra muito bem, mas eu acredito que aquele cara que ele matou ali, que tá no porta-malas do carro, é o piloto do Northern Star, né, que eles pegaram no último episódio. Mas não, realmente não fica muito claro. Eu até achei que ia ser a Bibi Yurik. Eu até achei que, cara, ia ser um puta plot, né, se ele chegasse ali com o corpo da Bibi Yurik, ó, enterra ela aí, porque é ela que tá vazando as informações. Ia ser pesado, mas ia ser bom, cara. Eu acho que eles perderam uma certa oportunidade. Mas ao mesmo tempo eles criaram expectativas. Ou o Daniel morre, ou ele tá ali com a Bibi Yurik no porta-malas do carro, enfim. Mas no fim das contas era só, acredito que seja só o piloto lá do Northern Star. Enquanto isso, o Demolidor chega no seu esconderijo com o mercenário carregando ele e pede uma ajuda a Karen. A Karen já dá aquela olhada, né? Porque ela tá sangue nos olhos com ele, ela tá doida pra matar ele. Ela não quer saber de redenção, ela não quer saber de ajudar o mercenário. Pra ela, o mercenário pode morrer, porque o mercenário matou o Fogg e meio que você consegue entender o que ela tá passando, né?
A Vanessa acorda da sua cirurgia e aí ela começa a ter umas atitudes estranhas. Ela pede abacaxi, suco de abacaxi. E aí o coisa fala, mas você falou que suco de abacaxi pinica sua boca. Mas ela pede assim mesmo. Ela fica assim, porque ele pede com muita voracidade para a enfermeira buscar. E ela fala, cara, por que você fala assim com a menina? Coitada da menina, tá assustando. Pede para ele contar a história de como eles se conheceram, ele conta e tudo mais. E aí simplesmente ela pede de novo, ela vai pedir de novo para ele contar essa história. Ela tem uma convulsão e morre. E aí o episódio finaliza com imagens muito bonitas assim dos dois, né? Como se fosse uma despedida. Bem, esse episódio, cara, pra mim foi um dos mais importantes, apesar de não ter tido muita ação, né, que é o que a gente espera de uma série de herói. Ele foi um dos mais importantes porque ele teve, além de muitas informações, a gente aprende com ele, sabe? Ele mostra a redenção, ele mostra que vingança atrás de vingança não resolve, não faz o herói. Então, assim, foi um episódio... Pô, e fora trazer aquelas lembranças do Wesley, de como eram as coisas quando eles eram advogados, né? Tanto o Murdock quanto o Fogg. Ver o Fogg, ver até o Wesley, cara. O Wesley é um personagem muito maneiro. Era, né? Até a Harry matar ele. É um personagem que o Buck hoje é, né? O braço direito que faz tudo pro Fisk. Foi um episódio muito bom. Por isso que eu quis trazer uma análise sobre ele. Porque ver um mercenário sendo salvo pelo Demolidor é muito simbólico, já que o mercenário matou o melhor amigo do Demolidor, né? Que foi o Fogg. E ver a roupa do Demolidor, repara bem nas imagens da roupa do Demolidor, a tinta preta tá saindo, o uniforme dele tá voltando a ficar vermelho, porque provavelmente é aquela tintazinha bem baratinha que ele só puxou em cima. E cara, ou seja, ele tá voltando às origens, ele tá voltando a ser quem ele é, um cara que pensa no bem do próximo, um cara que é um herói. Isso é muito, muito simbólico. E vocês, o que vocês acharam desse episódio? Não esquece de comentar aqui. Cara, curte e compartilha também, pra gente poder trazer mais análises aqui. Muito obrigado por estar aqui até agora e até o próximo vídeo. Valeu!